Glória a Deus. Saudações de paz a todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso bom Deus, tributar a Ele toda a minha gratidão, adorar ao Senhor por todos os seus feitos, engrandecê-lo por tudo que ainda Ele há de fazer em nossas vidas. Que ao nosso Deus, unicamente a Ele, seja dado todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. Com essas palavras eu quero expressar a minha gratidão ao pastor Luiz, nosso amigo, pastor Gil, tá aí o Gil, que me conheceu quando eu era magro, feio, capoeirista e piloto de fuga. Quando eu falo isso, muita gente ri, pastor Luiz. Mas tá aqui o nosso irmão Edinaldo, que conhece a gente há muito tempo. E Deus transformou a nossa vida, né? Eu cheguei no Parque Universidade, eu tinha 16 para 17 anos. E todos os nossos amigos eram gente boa. Somos mais um sobrevivente, né? Eu digo para minha irmã que está aqui, minha irmã Elaine, que também é uma sobrevivente, que Deus realmente nos escolheu para um propósito. E Deus seja louvado. Deus seja louvado pela vida do pastor Marcos. Cadê ele? Está lá. Pastor Maicon Bruno, mais que um amigo, um irmão Everton, que me convidou. Deus abençoe a todos, irmãos. A minha esposa, minha princesa, meu sogro, minha sogra que está ali, a minha irmã Elaine e a minha sobrinha linda, Helena Gabriela, amém? Agora que eu agradeci a todos, né? Vamos pregar em nome de Jesus. O irmão Gil disse assim: eu vou deixar o texto para que o pastor Ederson fale de Davi. Eu confesso aos irmãos que eu queria falar sobre Davi, mas o Espírito Santo falou para mim: o tema é o encontro. Então eu quero falar do encontro que Deus teve com Moisés. Vamos lá para a Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 14. Amém? Essa versão que nós temos ali diz: e Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Amém? Só até aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Já era para a gente ter dado um glória a Deus só por isso, né? Vaiomer vai dizer Adonai Moshe Asher Irie Asher Irie. Eu sou o que sou. Amém? Amados, todo encontro é marcado ou pelo ambiente ou por aquele que assim determinou que o encontro fosse marcado.
Um homem, quando está apaixonado por uma mulher e ele decide se encontrar com ela pela primeira vez, ele vai lá no cabeleireiro, né? Hoje é barbeiro, faz a barba, arruma o cabelo. Afinal de contas, ele vai se encontrar com a mulher a qual ele está apaixonado. Se ele não usa perfume, ele pede emprestado, compra. Ele escolhe a melhor roupa. E ele sempre vai decidir em se encontrar com aquela mulher a qual ele ama, num ambiente que seja lindo, maravilhoso, perfeito, porque isso está dentro de nós. A primeira vez que eu me encontrei com a Patrícia, depois de conversar por bastante tempo pelo WhatsApp, a gente se encontrou numa pizzaria. Pizzaria essa que eu nunca tinha ido antes, mas eu achava um ambiente perfeito. Todas as vezes que nós decidimos nos encontrar com alguém que, ao nosso ver, é importante, nós escolhemos sempre um ambiente perfeito. Mas esse encontro que Deus teve com Moisés não foi num ambiente tão perfeito assim. Um dia Deus decidiu se encontrar com Moisés no deserto. E o detalhe, a manifestação de Deus no deserto se deu em uma sarça. E entre todas as árvores que existem no mundo, a sarça não era a mais bela, não era a mais formosa. Bem que Deus poderia ter se manifestado em uma oliveira, símbolo da unção, do azeite. Deus também poderia ter escolhido a figueira, símbolo da nação de Israel. Deus poderia ter escolhido a acácia, a madeira que mais tarde se tornaria fruto de objetos sagrados que seriam usados dentro do tabernáculo, como a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa de ouro, né, que era feita de madeira de acácia. Mas Deus escolheu a sarça. E para quem não sabe o que é uma sarça, era um espinheiro do deserto. Uma árvore de pequeno porte, não era muito grande. Mas Deus decidiu se encontrar com Moisés no deserto e chamar a atenção de Moisés para esse encontro através de um espinheiro. Espinheiro que ardia e não se consumia. E Deus chama a atenção de Moisés e o atrai para o encontro. Encontro esse que mudaria de vez a vida de Moisés. Quando a gente fala de Moisés, um dos homens mais citados da Bíblia, um dos homens mais falados da Bíblia, a gente percebe que Moisés, à luz da Bíblia, viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos que Moisés viveu ele no Egito. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés foi no Egito, e a sua experiência no Egito o levou a se tornar um homem muito sábio. O livro de Atos, capítulo de número 7, no sermão de Estevão, Estevão diz que Moisés
era formado em toda a ciência egípcia, um homem letrado, que falava muito bem o dialeto, o idioma, não só do Egito, mas de várias nações. O Midrash diz que Moisés falava mais ou menos 70 idiomas. A Bíblia não dá a entender que era tudo isso, mas se o Midrash diz que se ele falasse pelo menos 10% desses 70, já seria poliglota. Moisés viveu 40 anos no Egito, e depois de matar um soldado egípcio e enterrar o corpo na areia, ele foge para Midian. E é lá em Midian que ele se casa com uma filha de um sacerdote, chamado Reuel, ou Jetro, como conhecemos. E ali em Midian, ele fica cuidando do rebanho do seu sogro por mais 40 anos. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 tempos. O primeiro tempo, 40 anos no Egito, aprendendo tudo sobre os deuses, as divindades pagãs que eram adoradas no Egito, aprendendo sobre astrologia, medicina, ciência egípcia, aprendendo tudo sobre o ocultismo, a feitiçaria que dominava o Egito, aprendendo sobre idiomas. E na segunda parte, Moisés vai aprender a cuidar do rebanho do sogro, a educar os seus filhos, a andar pelo deserto 40 anos em Midian. E o terceiro tempo é o tempo em que Deus vai levar Moisés a uma experiência de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Mas vamos lá, o encontro de Deus com Moisés. Deus mexeu muito comigo hoje sobre isso. Deus aparece para Moisés, e a gente conhece a história, quando Moisés se aproxima da sarça, que Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo esse que estava vivendo como escravos no Egito. E Deus aparece a Moisés naquele espinheiro e diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi, e desci para livrá-los, porque conheci a sua dor. Deus está dizendo para Moisés: chegou o momento de eu descer na terra, por causa do clamor daqueles que estão sofrendo, aprisionados no Egito. Deus vai dizer: Moisés, e eu apareci a ti, eu me encontrei contigo, porque eu te escolhi para um propósito, para uma missão. E qual era a missão que o Eterno daria a Moisés? Você vai voltar ao Egito, e você vai falar com Faraó, e você vai dizer a Faraó que o Deus dos hebreus está dando uma ordem a ele, que ele possa deixar o povo ir, sair do Egito. E aqui a gente aprende algumas coisas. A primeira delas, Deus está chamando a atenção de Moisés nesse encontro, para dizer a Moisés
que os 40 anos que ele passou no Egito, ele não passou à toa. Ele passou no Egito porque o próprio Deus estava preparando Moisés para o futuro, para algo maior. E no início dessa mensagem que eu trago aqui da parte de Deus ao seu coração, é Deus falando contigo. Tudo que você enfrentou até hoje, nada mais é do que Deus te preparando para um propósito maior. Deus está te preparando. Deus poderia ter escolhido outro, sim ou não? Poderia. Mas lembra, Moisés sabia e conhecia o Egito, os deuses do Egito. Moisés, agora com 80 anos, naquele encontro, conhecia a língua, o dialeto que se falava no Egito. Ele conhecia a cultura egípcia, ele conhecia a ciência egípcia. E Deus estava dizendo para Moisés: não foi à toa que eu permiti você viver lá 40 anos. E agora você está pronto, Moisés. Você está preparado, porque eu desci para livrar o meu povo por causa do clamor daqueles que sofrem. E você vai falar com Faraó. E aí o capítulo 3, estava lendo mais uma vez nessa tarde, e eu encontrei no capítulo 3 algo tão profundo que eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus fala para ele: você vai falar com Faraó, para deixar o povo sair do Egito. 430 anos era o tempo aproximado que aquele povo vivia no Egito. Aí a resposta de Moisés para Deus é essa: quem sou eu para falar com Faraó? Quem sou eu para falar com os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Quem sou eu para voltar ao Egito? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: Deus estava lembrando Moisés de quem ele era. Deus se encontra com ele, e naquele diálogo Moisés vai dizer: quem sou eu? Às vezes as lutas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida nos faz se esquecer de quem somos diante de Deus. Às vezes a perseguição nos faz esquecer de quem realmente somos diante de Deus. Às vezes a luta, a tribulação, a adversidade, as fases complicadas da vida, as perdas, nos faz perder a memória e se esquecer de quem realmente somos diante de Deus. Moisés está dizendo: quem sou eu? Quem se esquece de quem realmente é, acaba perdendo a sua própria identidade. Mas pastor, quem eu sou diante de Deus? A minha resposta para você está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Jesus disse: veio para os seus. Não foi? Melhor dizendo, João, né? Veio para os seus, mas o seu rejeitou, os seus o rejeitou. Mas deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: a luta não pode te fazer esquecer de que você é filho de Deus.
mas lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus, todo aquele que crê no seu nome. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: independente do que você passou para chegar aqui, não se esqueça, você continua sendo filho de Deus. Moisés disse: quem sou eu? Faraó não vai me ouvir. E aí a resposta de Deus é: como assim? Você quer saber quem é você? A resposta de Deus é: Moisés, você vai, porque eu serei contigo. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: não importa como você veio, como você chegou, o que importa é que você vai sair daqui com a única certeza que Deus é contigo. Eu serei contigo, Moisés. Deus está dizendo: você não vai sozinho. Eu estou te enviando para lá porque você não volta para lá sozinho. E aí vem um paradoxo, porque quando Deus responde a Moisés, Moisés vai perguntar: tudo bem. Olha a primeira pergunta de Moisés: quem sou eu? Aí no versículo de número 11, 12, 13, antes de chegar no verso 14, ele vai perguntar: e se eu chegar lá e alguém perguntar: quem te enviou? Eu vou responder o quê? Olha como estava a situação de Moisés com 80 anos. Já não sabia quem era ele e não sabia quem era Deus. Se alguém te perguntar: Moisés, quem sou eu? Você vai responder: diga, o grande eu sou me enviou a vós. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Estamos em um grande risco e um grande perigo quando se esquecemos quem somos. Mas pior do que se esquecer quem você é esquecer quem Deus é. Eu vou responder de novo, vou falar aqui para você entender. É um grande perigo quando se esquecemos quem somos, mas perigo maior é quando se esquecemos de quem realmente Deus é. Se te perguntarem, Moisés, diga, o eu sou que te enviou. É interessante porque a tradição judaica diz que quando Moisés chegou no Egito, o Midrash narra dizendo que Faraó perguntou para Moisés: quem te enviou? Qual que é o nome do Deus que te enviou? Aí Moisés disse: olha, o Deus que me enviou é o eu sou o que sou. Asher e Rie Asher. Aí o Midrash diz que Faraó chamou os seus magos, os seus súditos, e diz: olha, vai lá na sala dos deuses. E segundo a tradição judaica, o Egito adorava mais de 1000 deuses, e procura por esse nome: eu sou o que sou. Aí os súditos de Faraó foi lá e começou a procurar, não encontrou entre os seus deuses nenhum Deus que tinha um nome: eu sou o que sou. Aí voltaram e falaram a Faraó: Faraó, a gente não encontrou na lista entre as divindades adoradas no Egito nenhum Deus com esse nome. Aí Faraó olha para Moisés e diz: olha, na sala dos nossos deuses não tem nenhum Deus com esse nome. E sabe qual foi a resposta de Moisés? Faraó, você está procurando entre os mortos um Deus vivo. Você não vai encontrar.
Diga para alguém que está do teu lado: nós só estamos aqui porque servimos um Deus vivo, adoramos um Deus vivo, cultuamos um Deus vivo, oramos a um Deus vivo, clamamos a um Deus vivo, louvamos a um Deus vivo, nos rendemos a um Deus vivo, e a razão de estarmos aqui é porque Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É interessante isso, porque Moisés vai ter essa experiência de voltar ao Egito, o lugar aonde, quando criança, ele nasceu. E é tão interessante porque Moisés vai voltar com uma missão. E qual era a missão de Moisés? Eu vou falar algo aqui, se não der glória a Deus agora, se está feio na foto. Segura aí o mistério, senão eu solto o The King, The Power, The Mender, hein? Vai lá. Isso aqui é mistério, irmão. Ele vai voltar para um propósito. E qual era o propósito? Só tirar o povo do Egito? Não. Transformar escravos em uma grande nação. Eu vou repetir de novo: a missão de Moisés não era só arrancar o povo, os hebreus, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó da escravidão, era transformar aqueles escravos em uma grande nação. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: Deus te escolheu para transformar prostituta em missionário, traficante em pastor, viciado em homem de Deus, viciada em mulher de Deus. Deus te chamou e me chamou para transformar escravos em uma grande nação. Foi para isso que Deus nos chamou, irmão. O resto é conversa. Esses dias eu estava olhando lá para o quarto que eu arrumei lá para estudar a Bíblia, e comecei a olhar um monte de livro. Eu sou apaixonado, como o pastor Maico, que é meu irmão, meu amigo, gosta de ler. A gente passava, o Maico pode dizer isso, há 15 anos atrás, a gente passava a madrugada inteira lendo livros e mais livros. Em 2017 eu escrevi um livro chamado Pérolas da Bíblia, com mais de 400 curiosidades da Bíblia. E aí eu olhando para aquele monte de livro, essa semana o Espírito Santo falou para mim: dá uma olhada. Aí eu peguei algumas coisas que eu tinha lá, e aí o Espírito Santo falou para mim: eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior do que a filosofia, eu sou maior do que a ciência, eu sou maior do que a teologia. Ele é maior, irmão, do que qualquer hermenêutica, do que qualquer exegese, do que o hebraico, o aramaico, o grego. Ele conhece, ele criou os idiomas. Diga para alguém que está do teu lado: é isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar para se encontrar com Moisés, mas ele escolheu uma árvore sem aparência. Ele escolheu o deserto, um lugar sem aparência. A gente olha para a Bíblia e vê que todas as vezes que Deus decidiu se encontrar com alguém, Ele sempre escolheu lugares improváveis. Eu tive um encontro com Deus, e o meu encontro com Deus foi debaixo do pé de manga. Pergunta para alguém que está do teu lado: de onde Deus te encontrou? Você lembra? Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai dizer: não foi num culto, numa igreja linda como essa.
Não sei aonde Deus te encontrou, Gil. Não sei, pastor Luiz, aonde foi que Deus te encontrou. Mas eu tenho certeza que tem gente que Deus encontrou ele lá dentro de um boteco. Tem gente que Deus encontrou lá numa viela, numa biqueira. Irmão, tem gente que Deus encontrou dentro de uma boate. Deus encontrou gente aqui, talvez em lugares improváveis. O porquê? Porque para Deus não é o lugar que faz a diferença, é o encontro, irmão. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: você pode levar... É que nem eu levei a Patrícia para a pizzaria chique lá. Você pode levar a pessoa que você quer se encontrar no melhor lugar, pagar a melhor janta, o melhor suco, o melhor vinho, o que seja, irmão. Mas se o encontro não foi bom, você diz: foi perca de tempo. Foi perca de tempo, porque muitas das vezes o que vale não é o lugar, mas é o encontro. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: para de se preocupar com o lugar, se preocupa com o encontro, irmão. Quando um encontro é bom, ele fica marcado, não é? Até hoje, quando eu passo debaixo de um pé de manga, eu falo: foi debaixo de uma árvore que Deus falou comigo pela primeira vez. Porque eu tinha 12 anos e tinha um pé de manga no colégio que eu estudava. Colégio aqui do Jardim Santa Rita, perto do Madalena, já disse Santa Madalena. Colégio Maria José Carneiro. E eu estudava lá, pastor, com 12 anos. Mas todo dia na hora do recreio tinha alguém em cima daquele pé de manga. E aquilo era uma provocação para mim, porque eu nunca consegui segurar um galho com as mãos. Eu não levanto os braços para cima. Eu nunca consegui pegar uma fruta lá de cima com a mão. E quando dava o tempo do pé de manga ficar carregado no pátio do colégio, onde a minha irmã estudava comigo ali, os meninos subiam e eu ficava lá embaixo olhando, e eu pensava: se Deus existe, um dia Ele vai me colocar em cima de um pé de manga. Às vezes eu pedi uma manga para alguém daquela escola, e os meninos de 9, 10 anos pegavam a manga, mordiam e jogavam no chão. Aí a professora vinha correndo, pegava, lavava a manga, descascava, colocava num pratinho, num banco de madeira, que eu nunca me esqueci, era as tias da cantina, e colocava na minha boca e brigava com os meninos, dizendo: não se preocupa com esses meninos não. Mas ela não sabia que o meu desejo não estava na manga. Não era a manga que eu queria. O que eu queria de verdade era subir no pé de manga. E eu comecei a contar para todo mundo na escola que o meu sonho era subir num pé de manga. E ali eu tive um encontro com Deus. Pastor, como é que foi seu encontro? 2 anos depois, Edinaldo, contando para todo mundo que o meu sonho era subir num pé de manga, eu conheci o Sandro, que eu apelidei ele de Mosquito. E ele era da 4ª série, eu era da 2ª, e ele era maior, mais velho do que eu, e se tornou meu melhor amigo de infância. 2 anos naquele colégio, um dia o Sandro chegou e falou para mim: você vai parar de falar para os outros que o seu sonho é subir no pé de manga. Eu disse: por quê? Eu vou morrer? Ele disse: não, isso é uma vergonha, rapaz. Imagina um menino de 13 para 14 anos falando para um menino de 12. Eu disse: mas é o meu sonho. Ele disse: mas você não vai falar para mais ninguém, porque eu vou te ajudar a subir no pé de manga. Só que não pode ser na escola, porque se eu fazer isso, os professores não vão deixar. Então hoje, quando você sair da escola e for lá para a chácara, lá no Jardim Leonor, onde eu morava, Santiago, aquela região ali, você escolhe lá, tinha um monte de pé de manga. Eu morava numa chácara, numa metalúrgica. Hoje é Jardim Império do Sol, Coliseu, aquela região ali, era tudo cheio de árvores. E a gente chegou ali, a dona Fátima morou onde eu subi no pé de manga, está aqui, ela me conhece desde criança. Ela morava na chácara que tinha os pés de manga. E o Sandro chegou lá, se ajoelhou, mandou eu subir no ombro dele, para resumir, e me colocou em cima do 2º galho do pé de manga, 2 metros do chão. Não foi muito alto, mas eu estava com medo. Eu disse: tá bom, aqui o meu sonho está realizado. E ele sentou do meu lado e colocou a manga na minha boca, porque eu não conseguia segurar uma manga.
Só tem um detalhe: o Sandro não conseguiu me descer de lá. Você ri porque não é com você. E eu comecei a chorar e o Sandro disse: o que eu faço? Pula! E aí o Sandro usou a psicologia dizendo: pula, rapaz, pula porque eu te seguro. Se você machucar é só o pé. Eu falei: a mão já não funciona, meu filho. O pé direito já não tem dedo. Se eu quebrar o outro, eu vou ficar sem as pernas também. E eu que era esperto falei: vai lá e chama o meu pai. Ele disse: só tem um detalhe: chama o teu pai se você não contar para o teu pai que fui eu que te coloquei aí. E se você fizer isso, amanhã eu te pego na escola, eu te bato. Teu pai é bravo. E o Sandro saiu da chácara e foi lá na outra chácara onde eu morava, uns 600 metros. Mas passou 10, 20 minutos e o Sandro não vinha. E eu comecei a chorar. Falei: pronto, o Sandro foi embora. E agora, como é que eu vou descer? Por que eu fui sonhar com esse pé de manga? Por que eu fui falar para Deus que o meu sonho era subir no pé de manga? Quando eu olhei na estrada, vinha meu pai, minha mãe, minha avó. Porque família de pobre é assim, a notícia corre cedo, irmão. Todo mundo morava perto. Além de vir meu pai, minha avó, minha mãe, ainda vem a minha irmã Elaine, que era criancinha, no colo. Além de vir, tinha uns 4 para 5 anos. A Thaís tinha 1 aninho. O Natan não era nem nascido ainda. E veio meus primos para ver se era verdade, porque eu contava para todo mundo que eu queria subir no pé de manga. Quando cheguei, melhor dizendo, quando meu pai chegou, olhou para cima. Eu estava lá em cima, pastor Luiz, nunca esqueci disso. Meu pai disse: pula que o pai te segura. Eu olhei para o santo e falei: eu já ouvi essa conversa agora há pouco. Meu pai foi lá com o meu tio, irmão da minha mãe, e me tirou lá de cima. E quando me colocou no chão, todo mundo dando risada, né? Meus primos diziam: não desceu, não desceu. E eu disse algo que marcou aquele momento da minha vida, porque ali eu tive um encontro com Deus. Eu disse assim: olha, é verdade que eu não desci, mas eu olhava para o meu pai, para minha mãe, para os meus primos dando risada, e dizia: o meu sonho nunca foi descer. Eu dizia: o meu sonho era subir, e quem colocou lá em cima foi Deus. Pastor, o que tem a ver isso com Moisés? Muita coisa. Porque quando Moisés viveu no Egito, ele teve que se desprender de muita coisa para ter um encontro com Deus. Deus não permitiu Moisés ter um encontro com ele enquanto ele estava no Egito. Ele teve que se encontrar com Deus numa sarça no deserto 40 anos depois, quando ele achava que o Deus dos hebreus não usaria mais ele. E foi nesse momento que Deus disse: agora você está pronto para voltar no Egito, para libertar o meu povo. Porque as nossas maiores experiências ao longo da nossa vida, do nosso ministério, é marcada por encontros que Deus tem conosco ao longo da nossa vida, irmão. É ou não é? Quem é que nunca teve um encontro marcante com Deus? Nem que foi no leito, né? Tem gente aqui que, se eu desse o testemunho e dizer assim: olha, sabe aonde eu me encontrei com Deus? Dentro de uma cela, numa prisão. Outro poderia dizer: eu me encontrei com Deus na UTI de um hospital. E aí Faraó disse: olha, eu não conheço esse eu sou o que sou. Ele disse: você vai conhecer. Deus está mandando você soltar o povo para eles caminharem 3 dias pelo deserto e fazer uma festa ao nome do seu Deus. Ele disse: não vou deixar o povo ir não. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para punir Faraó e o Egito das suas transgressões, dos seus pecados. Aí você conhece a história. Deus enviou 10 pragas. Cada praga punia um deus adorado no Egito. Olha só. Você conhece a história? O rio Nilo se transforma em sangue, as suas águas. A praga dos piolhos, das rãs. E é bem verdade que Faraó mandou até os seus feiticeiros imitar os feitos que Deus estava realizando. Mas chega um momento que Deus é imitável, irmão.
Quando Deus mandou Moisés, através do seu cajado, colocar sobre as mãos de Arão e tocar no pó da terra e transformar o pó da terra em piolhos, Faraó disse: não, isso aí é fichinha para os feiticeiros. Chamou os magos, falou: ó, vocês transformaram aí a água do Nilo, né, um pouco de água, em sangue. Mostra para eles que vocês também fazem, que os deuses egípcios também são capazes. E aí, se eu não me engano, o capítulo de número 8 do livro do Êxodo diz que quando os feiticeiros de Faraó tentaram produzir o mesmo sinal, não conseguiram. E sabe qual foi a resposta, pastor Luiz, que os feiticeiros tiveram que dar para Faraó? Faraó, não dá para transformar pó da terra em piolho. Por quê? Porque isso aí com certeza é o dedo de Deus. Até os feiticeiros estavam anunciando para Faraó que tem coisa que só Deus pode fazer. Diga para alguém que está do teu lado: isso é maravilhoso, irmão, porque tem coisa na vida de um homem, de uma mulher, que só Deus pode fazer. Tem coisa, sabe por que você está aqui? Porque tem coisa na sua vida que o dinheiro não resolveu, os conselhos não resolveram, tem coisa que a força da tua mão não resolveu, a força do teu braço não resolveu, tem coisa na sua vida que você tentou de todas as formas, o teu intelecto não resolveu. Aí você entendeu que tem coisa na sua vida que só Deus pode resolver, só Deus pode fazer. Aí Deus decidiu, já estou encerrando, tirar o povo do Egito. Olha que coisa maravilhosa. Só que Deus falou: eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Deus falou para Moisés: vem cá, Moisés, eu vou mandar uma última praga, que vai ser a morte dos primogênitos. Eu vou mandar um anjo da morte descer, matar todos os primogênitos, desde a casa de Faraó até os seus animais. Só que nesse dia, Êxodo capítulo 12, eu vou estabelecer no meio do meu povo uma festa. Que hora que vai começar a festa? Meia-noite. Deus gosta, né, de coisas improváveis, né? Quem é que dá uma festa meia-noite? Deus. Hã? Quem já foi numa festa que começou à meia-noite? Aí alguém vai dizer: vigília. Deus é pentecostal, irmão. A festa começa meia-noite. Nesse dia, Moisés, você pega um cordeiro, imola o cordeiro, retira o sangue, marca os umbrais das portas de cada hebreu lá, convoca cada família, a família pequena se junta com a família grande, o sacerdote de cada casa faz ali a preparação do cordeiro, assa a carne no fogo do cordeiro, convida a família menor para se ajuntar com a família maior, e quando chegar meia-noite, cada um fecha a porta de sua casa, se assenta ao redor da mesa, com cajado na mão, cinto nos lombos, sandália nos pés, e coma da carne assada do cordeiro no fogo com ervas amargosas. Olha o que Deus fala para Moisés. É a festa da Páscoa, Pessa, a festa do anjo que passa por cima. O que vai acontecer no dia que Deus decidiu tirar o povo do Egito? Vai acontecer que do lado de fora vai ter morte, sofrimento, lamento. Os egípcios vão chorar a morte dos seus primogênitos, assim como o povo hebreu chorou a morte dos seus meninos, quando o Faraó decretou sobre eles pena de morte, só pelo fato de ter nascido. Deus está mostrando para Moisés: olha, Moisés, não foi à toa tudo que você viveu. Porque Moisés, quando nasceu num tempo de morte, de decreto, onde o menino não podia viver. Olha só, pastor, Moisés nasce em um tempo a qual quem era homem não podia nascer, não podia viver. E daí, como que vai ser a festa? Vai ser assim: do lado de fora, egípcio chora, do lado de dentro, o povo come carne assada de cordeiro no fogo. Deus, quanto tempo vai durar a festa? A noite toda.
Até quando? Até o dia amanhecer. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: sabe o que Deus está ensinando Moisés? Diga para alguém que está do teu lado: sabe o que Deus está ensinando Moisés? A celebrar em meio às noites escuras, a festejar durante as lágrimas que rolam pelas madrugadas frias. Do lado de fora, pastor Luiz, o povo egípcio chorava, do lado de dentro o povo celebrava. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito debaixo de festa. Deus arrancou o povo do Egito debaixo de festa. E o encontro foi tão bom que Deus disse: a partir de hoje, Moisés, a tua vida não será mais a mesma. A partir de hoje, a partir do momento em que eu te encontrei na sarça, na sua vida sempre haverá festa. Pastor, que papo doido é esse? Depois da sarça, Moisés nunca mais foi o mesmo, porque sempre Deus estava com ele, dando uma festa. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. O povo sai do Egito, sobe o monte Sinai, Deus dá os mandamentos, as tábuas da lei. Quando Moisés está descendo, Deus fala: olha, na lei eu vou decretar aí 7 festas anuais. Acabava a festa da Páscoa, já começava a festa da primícia, pastor Maico. Acabava a festa das primícias, já era 50 dias seguidos de festa do Pentecoste. Acabava a festa do Pentecoste, já começava a festa de Sucote, a festa das cabanas. Acabava a festa das cabanas, já começava outra festa. Dá uma olhada para alguém que está do lado de Deus gosta de festa, irmão. Deus gosta tanto de festa, Guizão, que no Antigo Testamento era 7 festas. No Novo Testamento Deus falou: é muito pouco, aumenta mais 3. Hoje, quando você estuda a nação de Israel, existe 11 festas anuais. Isso porque Deus gosta de festa, Michael. Deus gosta tanto de festa que Jesus nasceu em Belém, era dia de festa. Jesus foi apresentado por Simeão e Ana, era dia de festa. Com 12 anos Jesus foi esquecido numa festa. Com 30 anos seu primeiro milagre foi numa festa. A descida do Espírito Santo foi num dia de festa. Pedro estava na prisão, era madrugada de festa, o anjo tirou ele de lá. Deus gosta tanto de festa que um dia a trombeta vai tocar. Aqui na terra vai ter 7 anos de tribulação, mas a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro fazendo festa. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado e diga assim: Deus quer transformar a tua vida numa vida de festa, irmão. Lá em casa a gente faz festa até com ovo frito, irmão. Lá em casa nós faz festa, né, sogra? Até com pão com mortandela. Irmão, a gente faz festa. O crente faz festa em qualquer ocasião, irmão. Tem dia que eu acordo, eu olho para a missionária Patrícia e falo: hoje nós temos que celebrar alguma coisa. A gente arruma um jeito. Hoje mesmo ela me acordou, melhor dizendo, ontem ela me acordou e falou: eu fiz um bolo de fubá com goiabada. Todo dia tem festa em casa, irmão. Hoje tem café com leite, no outro dia tem leite com café. Nunca falta momento e ocasião para a gente celebrar. Dá uma olhada para alguém que está lá. Toda pessoa que teve um encontro com Deus teve a sua história mudada, irmão. Fica de pé no nome de Jesus. Pastor Marcos, Deus quer fazer da nossa vida uma vida de celebração, irmão. Moisés era um camarada até se encontrar com Deus depressivo. Imagina um cara cientista que falava 70 idiomas, que conhecia medicina, astrologia, que conhecia as divindades do Egito, mas não tinha um encontro com Deus. Mas quando Deus se encontrou com ele na sarça, as coisas mudaram, irmão. Escute isso que eu vou dizer. Antes da sarça, Moisés tinha que trabalhar.
no deserto, cuidando do rebanho do sogro para sustentar a esposa e os filhos. Depois da sarça tinha maná todas as manhãs na porta da tenda, irmão. Antes da sarça era um calor de 57 graus no lombo todo dia. Depois da sarça era uma nuvem de glória que os cobria durante o dia. Antes da sarça era um frio de 10 graus abaixo de zero na madrugada no deserto. Mas depois da sarça, uma coluna de fogo que os aquecia. Antes da sarça, Moisés não tinha onde cultuar, não tinha onde adorar, não tinha onde orar. Depois da sarça, tabernáculo. Depois da sarça, tenda de encontro com Deus, a tenda de Moisés. Antes da sarça, funcionário do sogro. Depois da sarça, meu Deus, não precisa nem falar, né? Entenda uma coisa, a sarça mudou a vida de Moisés. Como assim, pastor, a sarça? Deus estava na sarça, Deus estava no fogo. O encontro que Deus teve com Moisés naquela sarça transformou a vida dele. E Deus quer transformar a nossa vida nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Quem era Moisés antes da sarça? Quem se tornou Moisés depois da sarça? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. A sarça revelou para Moisés que ele havia esquecido de quem ele era e de quem Deus era. O encontro com Deus revela quem o Senhor é e quem o Senhor quer que sejamos. Por isso, Pai, nessa noite nós te agradecemos porque temos um encontro com o Senhor neste lugar. Que essa sarça que estava acesa através da tua presença, que ela continue acesa nesta noite, Pai. Que o teu fogo continue queimando em nós. Porque é um divisor de águas na vida de Moisés. A sarça foi um divisor para revelar quem ele era antes e quem ele se tornaria depois. Quem realmente o Senhor era sobre a vida de Moisés. Por isso, nesta noite, Pai, acende em nós o mesmo fogo que o Senhor acendeu naquele espinheiro do deserto. Queima em nós, Pai, o mesmo fogo que o Senhor queimou naquela sarça. Porque o teu fogo pode até arder, mas ele não consome. E o que precisamos, Pai, é que o teu Espírito arda em nós o desejo de ser quem realmente o Senhor quer que sejamos, ó Pai. Por isso, abraça esse homem, abraça essa mulher, Pai. Enche ele do teu Espírito, enche ela da tua presença, da tua glória. Que possamos sair daqui ardendo, Pai, como, ainda que seja como um espinheiro, mas que possamos sair daqui com o teu fogo, Pai, para arder nesse mundo de pecado, Senhor. Usa a nossa vida como ferramenta, como instrumento, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor. Porque temos uma missão, transformar escravos em uma grande nação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abraça ele, abraça ela. Que ele possa sair daqui entendendo quem ele é diante do Senhor e quem ele será se ele permanecer na sua presença. Alai, que mandarabassa, candarabaia. Aleluia. Andai, assuri mi cante, uribicala, massuri mi calamas. Eu creio, Pai. Manifesta a tua presença no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu fogo no nosso meio, em nome de Jesus. Que o fogo da sarça venha arder em nós através do teu Espírito, Pai. Uramaia cante, urabaço, uribicandarabaia. Recebe uma experiência nova.
com o Espírito Santo nessa noite. Abre a tua boca, deixa Ele te tocar, deixa Ele te encher, deixa Ele te renovar. Uramasiricando, Urabaia. Aleluia. Levanta as tuas mãos aos céus, levante. Pergunta para Deus: Senhor, quem eu sou diante de Ti? E quem o Senhor quer que eu seja diante da Tua presença? Diga para o Espírito Santo: acende em mim, Senhor, o mesmo fogo que acendeu aquela sarça. Queima em mim, Senhor, aquela mesma presença que foi acesa naquele espinheiro. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: eu sou aquele espinheiro do deserto. Aleluia, mas o fogo do Espírito de Deus te acende e arde no teu coração nesta noite. Aleluia, que seja marcada a tua vida nessa noite. Que seja marcado esse encontro com Deus, aleluia, nesta noite. Se eu fosse você, abria a tua boca e adorava Ele, exaltava Ele, enaltecia Ele. Uramaia surimicando uravaia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo ardendo no nosso meio. Seja renovado agora, seja cheio, seja cheia. Quem não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, seja batizado agora em nome de Jesus. Uramacante, uramahassuri micalavassia, uramacante, uramahassia daraia, uramassuri micandorama. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, os olhos ela abriu. E onde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu. Eu chego lá, ela disse assim: ei,
Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Pra sempre. Vamos! Ressuscitou. Pra sempre. Salvado és. Pra sempre. Adorado és. Pra sempre. O que nós cantamos? Cantamos aleluia. Você sabe? Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Isso, é desse jeito, meu irmão. O Cordeiro venceu, meu irmão. Vamos! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Vamos aumentar esse negócio, vamos! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltamos o Senhor. Pra sempre adorado és. Pra sempre ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no ar. Porque ele vive, meu irmão. Porque ele vive, temor não há. Não há temor nenhum, meu irmão. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos fazer um canal bem bonito. Vocês viram a ministração do pastor Ederson aqui? Procuraram o nome dele e o nome dele não estava lá. Não é isso? Procuraram o nome dele e o nome dele não estava lá. Por quê? Porque ele vive. Não adianta procurar, meu irmão. Não está lá o nome dele, meu irmão. Ele vive, porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida vem forte. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ei, está com a vida, Aleluia. Jesus que vive está, aplaude a ele aí. É pra ele, é por ele, é tudo por ele, meu irmão. Aleluia. Amém, irmãos.